Olá, amigo, 5 de dezembro de 2013, o cidadão de olho na segurança pública. Vejam como funcionam as coisas no Brasil. O bando de facínoras do Mensalão, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, começou a cumprir as penas. Aqueles que não tinham direito a embargos infringentes e mesmo aqueles que apresentaram embargos infringentes com relação ao crime de formação de quadrilha. Esses, por decisão do Supremo, no meu modo de ver, até questionável sob o ponto de vista da lei de execução penal, começaram a cumprir penas em regime semiaberto. É o caso, por exemplo, de José Genuíno, é o caso, por exemplo, de Zé Dirceu ou Pedro Caroço, se quiserem. São facínoras ligados ao poder, são facínoras encastelados no poder. Mas, de alguma forma, a sociedade brasileira teve a satisfação de vê-los condenados, embora seja muito estranho, repito, que eles que eram os articuladores, eles que foram os idealizadores, eles que chefiavam a organização criminosa, receberam penas muito menores, substancialmente menores, do que aqueles que meramente executavam o que eles articulavam, que meramente viabilizavam financeiramente o esquema de corrupção política por eles patrocinado. Mas é outra história. Agora, na prisão, em regime semiaberto, verificam-se privilégios no que se refere ao tratamento de José Genuíno, apesar de duas juntas médicas terem declarado que ele tem condições de cumprir a pena, não necessita necessariamente cumprir a pena em regime domiciliar, embora exija atendimento médico, cuidados médicos, como qualquer pessoa com problemas cardiológicos. E embora haja aparecido um contrato extremamente suspeito para o Pedro Caroço, Zé Dirceu, trabalhar como gerente do Hotel St. Peter, lá em Brasília, pelo salário de 20 mil reais que gerente nenhum de hotel consegue ganhar no Brasil. E embora o dono desse hotel tenha conseguido da noite para o dia uma concessão para um determinado canal de TV em situação irregular, concessão evidentemente do poder público, e embora de certa forma tenham que cumprir as formalidades, tem privilégios no regime de recepção de pessoas de vida na prisão, a tal ponto que provoca a revolta até dos outros detentos. E outra notícia não chega, de uma decisão judicial que afasta uma ação judicial por improbidade administrativa contra o ex-presidente da República de maligna memória, cujo nome não vou nem mencionar aqui. Decisão judicial que rejeita denúncia do próprio Ministério Público Federal em relação ao escandaloso e rumoroso caso de envolvimento com o mesmo Banco BMG, que foi o grande foco financeiro de toda a questão do Mensalão, e envolvia diretamente o presidente da República por improbidade administrativa. O Judiciário rejeita a denúncia do Ministério Público, alegando que a ação proposta foi imprópria, que não cabia um processo por improbidade administrativa e que o Ministério Público deveria ter entrado com uma ação por crime de responsabilidade. Isso é muito questionável sob o ponto de vista jurídico, mesmo porque essa pessoa não está mais no exercício do cargo. E com isso pretende a decisão de primeira instância da 13ª Vara da Justiça Federal que o processo simplesmente morra por erro técnico, seja extinto por uma tecnicalidade, um pormenor, uma filigrana jurídica, impedindo que o processo vá adiante. Há um recurso do Ministério Público Federal que deverá ser examinado. Evidentemente, a questão não está resolvida ainda, mas isso mostra que os figurões do poder têm uma blindagem impressionantemente forte, como é notório, é claro e notório, e isso vai demorar muito a ser resolvido
até que a sociedade brasileira se decida, no seu conjunto, a mudar esse estado de coisas. Isso só pode ser mudado pelo voto das pessoas. Enquanto isso, a criminalidade continua campeando. E ontem em Santos, antes de ontem em Santos, foi sacrificada a vida de um médico, o Dr. Marco Antônio Loss, atirador desportivo, que ao sair do hospital onde trabalhava foi assassinado friamente por 2 delinquentes adolescentes, um de 14 e um de 16 anos, armados com uma pistola 9mm, uma pistola que um cidadão comum deste país nem pode sonhar em adquirir legalmente numa loja para a sua própria defesa. O cidadão comum desse país não pode se defender, mas o criminoso obtém todas as armas que quer, do jeito que quer, quando quer, e as utiliza para matar. O Dr. Marco Antônio Loss era um atirador desportivo qualificado. Se ele estivesse a portar uma arma de fogo naquele momento, poderia ter se defendido com sucesso, mas não estava, não portava essa arma. Por quê? Porque não lhe é permitido, porque a legislação brasileira persegue, encurrala, oprime o cidadão comum e impede que ele se defenda a si mesmo. Mas ele precisa se defender a si mesmo, porque não é sempre, e aqui falamos de segurança pública, e eu falo do alto dos meus 35 anos de experiência na força pública do Estado de São Paulo, não é sempre que o Estado armado está lá, presente no momento em que o cidadão necessita dele para a preservação de sua vida, de sua integridade física e do seu patrimônio. E esse foi um dos casos. Infelizmente, apesar da atuação da Polícia Militar ter sido muito rápida na sequência com a prisão dos 2 infratores adolescentes, não houve a intervenção em tempo de salvar a vida do Dr. Loss. E esses infratores adolescentes vão ficar muito tempo lá no estabelecimento de reeducação de adolescentes em conflito com a lei, porque afinal de contas nós temos que usar as expressões politicamente corretas vigentes. Será que vão ficar muito tempo lá? Vão ficar alguns meses lá e sairão novamente para matar, até que a decisão que a sociedade exige seja tomada pelos responsáveis pelo poder legislativo no nosso país, com a necessária emenda constitucional de redução da idade de imputabilidade penal. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.